Olá, meu nome é Arthur Cácavo, eu sou aluno de Ciência da Computação e bolsista no Laboratório Nano. Hoje eu vou estar aqui apresentando minha pesquisa em aplicações web para ambientes de colaboração e exposição virtuais. Bom, a gente pode começar com a problemática inicial. No início da pandemia, é, houve o questionamento de como seria possível manter um ambiente laboratorial, o sentimento de um ambiente laboratorial, na situação de distanciamento social. A gente percebeu que a falta do contato, né, a possibilidade de esbarrar com alguém trabalhando no próprio projeto e por esse motivo pensar ou descobrir que você pode auxiliar de uma maneira. Esse contato era muito importante, é muito importante e ele não é presente quando a gente não está dividindo o mesmo espaço. Ahn, Bom, como seria possível manter esse sentimento em uma situação de distanciamento social? Em primeiro momento, a gente tentou algumas plataformas de organização e de chat virtual, como o Trello e o Discord. Sabia que a gente não precisava parar por aí, né? Vindo eu de um background de projetos de realidade virtual, sugeri que a gente experimentasse algumas plataformas. Desde o início da pesquisa, eu sabia que com esse objetivo, essa plataforma ela teria que ter alguns pontos-chave. Ela teria que ser acessível, né? Ela deveria ser acessável de qualquer navegador, né? E por consequência de qualquer dispositivo. Bom, tanto celular quanto desktop, todas as pessoas poderiam acessar. Que ela fosse otimizada, porque não adianta ela ser acessável de qualquer dispositivo e não ser utilizável em qualquer dispositivo, né? Mesmo o celular sendo capaz de acessá-la, ele não fosse capaz de rodar a aplicação é, de uma maneira aceitável, essa também não seria uma boa plataforma. Que ela fosse gratuita e que ela fosse open source, para a gente ter liberdade de experimentação e de criação. Bom, com esses objetivos, com essas definições em mente, a gente começou a, a ir mais a fundo com a plataforma Hubs e o Spoke da Mozilla. O Hubs é uma plataforma onde você pode botar online esses espaços virtuais, essas salas, e o Spoke é o editor de cena, é a aplicação que você consegue produzir esses ambientes. A Vitória chega aqui para me ajudar e a gente percebe algumas vantagens no Hubs e no Spoke, além daquelas definições iniciais, é que a plataforma era muito intuitiva, tanto para o usuário final quanto para nós que estávamos desenvolvendo. Ela era bastante comum, porque principalmente o editor de cena era muito parecido com os outros que existem no mercado e que a gente já estava acostumado. E principalmente ela tinha uma comunidade muito ativa, que é muitas vezes uma vantagem do open source, né? Muitas pessoas utilizando, né? E a gente pôde entrar em contato com desenvolvedores e tirar dúvidas e descobrir como fazer, como utilizar certas ferramentas. Bom, então a gente começa a produzir. Num primeiro momento a gente produz essa sala que o nosso desejo fosse ser a nossa sala de reunião virtual do Nano. Pode ver, tem algumas cadeiras, tinha uma tela de apresentação e a gente, como estava todo mundo em casa, a gente pensou em botar um ambiente assim um pouco mais natural. Uma coisa muito interessante do Hubs é que a distância ao qual você está de uma pessoa muda o quanto você consegue escutar a voz dela. Então, você consegue manter conversas paralelas no mesmo espaço, mesmo sendo uma sala de reunião virtual. O que não é algo possível, por exemplo, quando você está usando uma plataforma como Meet ou Zoom, onde se você está falando, está todo mundo te ouvindo no mesmo volume, né? Então, isso era muito interessante. E isso ia também auxiliar num outro prospecto que a gente tinha com esse projeto, que seria, além da possibilidade de uma sala de reunião, um laboratório interno, como seria possível a gente fazer eventos, né, externos, reuniões onde a gente apresenta projetos para outros convidados. Então, não só as nossas reuniões internas, como reuniões externas, ou talvez até eventos do laboratório como hiperorgânicos. Esse é um exemplo do editor de cena, a gente criando essa cena. Bom, até agora, com essa plataforma,
a gente via a possibilidade de realização de eventos e do ambiente de reunião interativo. A plataforma era bem robusta para isso tudo, ela era acessável de qualquer dispositivo, ela rodava bem em dispositivos como celulares e ela era facilmente acessável da web, mas a gente estava com alguns problemas por enquanto, que era a falta de um design 3D, porque nem eu e a Vitória éramos designers 3D. Então nós estávamos dependendo de modelos gratuitos que a gente encontrava na web. A gente percebeu que talvez fosse uma cultura difícil de consolidar no laboratório a utilização desses ambientes de realidade virtual para fazer as reuniões ou mesmo para as pessoas estarem enquanto estão trabalhando, que esse era nosso objetivo inicial, né? Em vez de você estar indo até o laboratório para trabalhar, você entra na nossa salinha, no nosso laboratório virtual, e aí a gente poderia ver quando é que os outros estão trabalhando, no que, trocar uma ideia, né? Tipo, trocar uma figurinha, ver o que cada um está produzindo, essas coisas. E também faltava um controle maior nosso na plataforma, para conhecimento melhor da plataforma, para a gente poder produzir coisas mais complexas. Mas mais ou menos na época onde a gente está vendo essas definições, entra um novo questionamento também, né, com o começo do domínio dessas plataformas, e uma das reuniões é sugerido: e se a gente criasse, né, tivesse uma galeria para exposição virtual do Laboratório Nano, que ficasse no nosso endereço web e que pudesse ser acessado por qualquer pessoa de qualquer lugar, um espaço de realidade virtual onde ficasse em exposição permanente todos os trabalhos produzidos pelos bolsistas e colaboradores do Nano. A nossa pesquisa até então mostrava que isso seria possível e que seria muito interessante. A gente percebeu que o Hubs não ia ser uma boa plataforma para a solução desse problemática em específico, porque a gente precisava de maior liberdade para a criação dos espaços e para a alocação no nosso endereço virtual. Então, a gente só deu um pequeno passo atrás, e em vez de utilizar o Hubs, a gente começou a trabalhar com o framework utilizado para criar o Hubs, o A-Frame. Ele tinha todas as mesmas vantagens, ele era mobile friendly, ele era open source, ele era web-based, né, baseado na web, acessível de qualquer navegador, de qualquer dispositivo. Mas ele vem com uma ambição. Esse framework vem com uma ambição de criar uma Web 3.0. O que é uma Web 3.0? Na definição deles, é a migração de uma web bidimensional, né, onde você scrolla por uma página, para uma web tridimensional, uma web espacial, onde cada página é um pequeno ambiente 3D em realidade virtual. E para essa ambição, eles sabiam que eles precisariam de uma plataforma otimizada, né, uma plataforma otimizada, que precisaria ser algo low code, do mesmo jeito que você faz uma página web com HTML, com as tags HTML, você teria que poder criar os elementos com iframe a partir de tags HTML facilmente, e ele entrega essas possibilidades. E isso também era muito interessante pra gente, porque o laboratório também, além de membros de áreas de tecnologia, também tem membros da área da arte. Então, as alternativas low-code são sempre interessantes. Ok, então a gente já tinha decidido a plataforma, e agora? Bom, eu e a Vitória, a gente tem uma visão inicial, né? Qual era o nosso desejo, como é que a gente poderia montar essa exposição, essa galeria. Vem logo na nossa mente essa cena de Matrix, onde você tem um espaço que se apresenta a partir de que ele é necessário, e que se estende infinitamente, e que apresenta as necessidades que você tem. Essa sala branca estéreo que apresenta aquilo que você precisa, e aquilo que é criado a partir do que você pede ao ambiente. Com essa pequena ideia inicial, a gente vai aos nossos colegas artistas e designers para ver quais eram as opiniões e referências que a gente poderia estar usando para esse projeto. A Nadine sugere
principalmente esses dois artistas, MC Escher e Cinta Vidal, e nas discussões a gente percebe que eles eram muito interessantes por essa ideia da arquitetura do impossível, né? Com a Porque se a gente está utilizando um ambiente virtual, né, de realidade virtual para criar uma galeria, se a gente tem a liberdade do ambiente virtual, não tem por que a gente se prender e se limitar à realidade, né, o que é uma galeria de verdade. Quais seriam as possibilidades arquitetônicas e de design de uma galeria que existe virtualmente? E quais seriam as nossas possibilidades, né? O que a gente poderia fazer. Esses dois artistas falam muito sobre isso. A gente também tem essas referências do cubo branco, que traz um pouco daquela esterilidade de um espaço que se apresenta a partir de que ele é necessário. E essas ideias de ângulos. Ok. Então a gente já tinha as nossas referências artísticas. Agora o Henry entra no projeto também como para projetar esses espaços e a partir dessas referências artísticas e arquitetônicas. Eu e a Vitória, então, a gente prossegue para o que seriam as nossas referências técnicas. E a gente se vê muito feliz, né, em poder beber de um gênero com ferramentas muito similares às que a gente estava usando e que já explorou diversas vezes o tema das impossibilidades do real. Das impossibilidades do virtual, né? Então, a gente pôde observar alguns jogos como Fez, que fala muito sobre perspectiva, mudança de perspectiva e alteração do espaço a partir de novas perspectivas. Portal, que apresenta essas mudanças, né, de localidade por uma quebra do euclidiano no espaço. O Antichamber, que é uma obra muito boa e tipo, foi uma referência incrível. Era esse espaço em branco que se apresenta enquanto ele é necessário, só se apresenta quando necessário, que tem essas mudanças não euclidianas e os espaços que vão se transformando e as salas que vão se repetindo e os movimentos que não fariam sentido no real, mas são possíveis no virtual. E o Humans Fall Flat era uma inspiração física, com o jeito como ele trabalha a gravidade, ou as mudanças de terreno e as mecânicas. Era por aí que a gente estava querendo o nosso projeto. Além disso, o Antichamber, ele tinha essa referência de uma galeria virtual dentro do próprio jogo, com exposição dos artistas que participaram da criação do jogo, com essas ideias da impossibilidade do real. Ele utilizava muito disso, a gente achou muito interessante, uma ótima inspiração. A gente tem então agora o nosso mapa mental para começarmos a trabalhar e podemos botar a mão na massa. Eu e a Vitória, a gente começa com um teste técnico, a gente está trabalhando com partículas, luz, sombra, alguns modelos, o background, o que a gente poderia fazer, nada muito interessante por enquanto. O Henry vem com os testes artísticos e arquitetônicos, essas salas onde ele cria esses espelhos, esses reflexos. Talvez você pudesse interagir com os reflexos e o espaço, essas coisas diferentes, era muito interessante. Ele traz alguns modelos de sala que vinham dessa ideia da randomização, que a gente poderia criar vários modelos de sala e apresentar sempre um espaço novo. Essa era uma ambição que a gente tinha. Essa é uma ambição que a gente tem. Um espaço que se modifica toda vez que você explora ele. E a gente então tem a produção da nossa primeira experiência, esse corredor infinito. Eu e a Vitória, a gente fez ele, eu gostaria de apresentar ele um pouquinho para vocês. Vocês podem ver a sala, elas vão se criando. A ideia é que a gente tem um modelo de sala por enquanto, mas com vários modelos de sala, a gente poderia ter um espaço, essa ideia do espaço que vai se criando randomicamente, é sempre diferente quando você explora ele. Você pode andar infinitamente em qualquer uma das direções. E a ideia é que com os modelos do Henry a gente poderia criar um espaço de exposição dos trabalhos do Nano e eles poderiam estar nessas diversas salas e assumindo, né, ocupando esse espaço. Bom, essa é a minha apresentação. Muito obrigado a todos.